imaginar que aqui é dois mafiosos agora, tá? Eu e você. Aí nós estamos fazendo uma operação. Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, um exemplo, nós estamos fazendo algo de errado. Estamos vendendo ou comprando alguma coisa ilícita. E aí você fala, não, você me paga com criptomoeda. Eu falo, beleza. Saindo aí. E assim, a contrapartida é que se aquilo não chegar para mim, nós vamos entrar numa guerra. É isso. Ou seja, então ela só se aplica nesse sentido, entendeu? Por isso que eu te perguntei se a origem era nefasta, porque isso me faz entender isso aí. Ó, vamos lá. Tem um episódio, eu só não sei se é O do Xi Jinping comprando alguma coisa do cara da Coreia lá, do Kim Jong-un. Kim Jong-un. Tipo, ô Kim, tal, você manda o plutônio, tal. Mas Não é isso? É exatamente isso. Quer ver uma coisa? Tem uma série, eu não sei se é do Breaking Bad ou do Better Call Saul, em que o Mike, que é aquele careca segurança, ele vira e fala, na hora que ele vai fazer a segurança de uma troca de mercadoria lá, acho que eu não me lembro se ele estava representando a pessoa que estava com a droga ou se estava representando a pessoa que estava com dinheiro. Ele vira e fala, eu não preciso de armas aqui, eu já fiz todo o papel de descobrir quem são as pessoas do outro lado e eu já me apresentei, eu só estou aqui para garantir a tua segurança. Então assim, o que na verdade ele está mostrando, de uma forma ou de outra, a confiabilidade foi gerada porque vocês dois estão fazendo algo errado. Eu não tô falando aqui isso. O Biden liga pro Xi Jinping e fala assim, Xi, eu preciso daquela mercadoria lá, mas a CNN não pode saber e tal. Aí o dinheiro vai ser transferido de uma forma... E o Xi Jinping fala, realmente, se eu mostrar aqui pro partido que eu tô vendendo pra você, vai pegar mal pra mim também. Então vamos de cripto que tá tudo certo. É isso. E aí funciona muito nisso. E aí ele precisa, digamos, da sociedade para meio que... Como é que se fala, gente? Quando eu quero mostrar que algo realmente funciona. Para dar volatilidade? Não, é no sentido de... Afiançar, avalizar? Avalizar, é mais ou menos assim. Digamos assim, que o Satoshi poderia ter criado as criptos e ter deixado ela num nível validar, é isso que eu queria falar, e poderia ter deixado num nível aqui, mas como é que eu valido que esse sistema realmente funciona? Eu faço de uma forma que toda a sociedade consuma, aí eu boto os governos para se preocuparem com a questão, com inúmeras questões sociais e de comunidade, e beleza, eu validei aquilo, funcionamento da criptomoeda e ela está sendo usada para o que eu realmente desejo, que é esses exemplos explícitos que a gente está dando aqui, mas que são, com certeza acontecem. Não quer dizer que só vai para acontecer para isso, não. Ela pode acontecer para isso, mas também pode acontecer para operações normais. E para o criador enriquecer, então, através das minerações, por exemplo, então. Porque quando vai confirmando as operações, você tem um minerador que ele vai ganhar ou a recompensa, no caso ele pode ganhar a recompensa a cada bloco que é fechado, ou ele pode ganhar a recompensa, ou ele pode ganhar a sua parcela pela operação que ele confirmou. O Satoshi tá bilionário. O Satoshi é bilionário, né? Porque se ele vendeu as criptomoedas, ele criou o jogo, né? Exatamente. Se ele ele é o dono da bola. O Satoshi é o dono da bola? Eu acho que é, né? Eu acho que sabe o que é mais interessante? É que se a gente descobrir um dia que o Satoshi existe e que ele não tem Bitcoin mais no nome dele, o mercado acaba imediatamente. Pode. Olha que coisa interessante, o criador não tem confiabilidade. É interessante. Mas então, essa validação da sociedade se dá porque a grande maioria, o objetivo, né, do Bitcoin, criptomoedas, são essas operações. Mas por valorizar, a sociedade, que é a classe média mais baixa, quer surfar essa onda da desvalorização e valorização. Então, o Bitcoin ele começou com
30 centavos de dólar, algo assim. Hoje ele está entre 60 e 70 mil dólares. Tem várias histórias. Deixa eu ver. O Natan tá quietinho. Natan, já comprou Bitcoin? Já comprou Bitcoin, Natan? Você tem Bitcoin atualmente? Por qual, Natan? Bitcoin. É. Caramba. Esse é um mercado muito Danadinho, hein? criativo. Eu nunca comprei um Bitcoin sequer. Tem várias moedas. Papai comprou já Bitcoin? Não? Só você. Fabrício é bem dessas, viu? O Fabrício é um colega Tem nosso. Agora, Natan, posso te fazer uma pergunta? Quando valorizou o Bitcoin, o que você fez com a valorização? Ah, então ainda não teve nenhum resultado. Mas quando tiver a valorização que você espera, o que tu vai fazer com esse dinheiro? Você vai deixar na criptomoeda ou você vai transformá-lo em dinheiro fiat? Dinheiro moeda real, Você dólar? vai deixar lá ou vai sacar, né? Vai trocar na hora. Ou seja, Você tem Bitcoin, Sal? Não tenho Bitcoin, eu tenho em outras moedas mais baratas que estão com projeção De de crescimento. valorização. Ou seja, então o que nós temos agora é, da mesma forma que a gente tem datado dinheiro físico, por exemplo, eu leio muito a Bíblia, então eu sei que nós temos datado dinheiro físico já daquela época ali no Império Romano tal. De muito antes disso, deve ter uma moeda, não sei a primeira moeda geral. Troca. Sim, mas que não fosse troca, que fosse uma moeda. assim, tem uma... Sabe dizer, né? David Graeber, ele é um sociólogo e ele fala, porque o Adam Smith fala que como é que é o caminho natural? Existe uma mercadoria em que ela tem alta liquidez, ou seja, situação, todo mundo aceita ela porque no final sabe que vai repassá-la com facilidade para uma outra pessoa. E copos, por exemplo. Eu sei que eu vou conseguir Que é o repassar. sal da época do Império Romano, de onde provém o salário. Perfeito, exato, perfeito. E aí eu pego essa moeda, essa mercadoria, eu vou consolidando ela como moeda, com o tempo. Por isso que a A moeda troca. vem do ouro, né? O do ouro e da prata, né? Isso, Exato. exato, porque o ouro e a prata eram os mecanismos de troca. E com o tempo, essa mercadoria se torna uma moeda e depois ela vai se tornar créditos em que alguém faz o registro contábil. Fulano deve X para outro e Beltrano deve X para Cicrano. Ok. Agora, o que David Graeber fala que a primeira sociedade, que é a dos... não, agora fugiu o nome, estava com ele na ponta da Depois língua. você puder dar um Google aí, Natan. Primeira sociedade, É a em que sentido? Incas, Aztecas, Não. Primeira sociedade mundial. Tô Não, aprendendo, hein, Natan? Vou botar você pra trabalhar que no podcast, o viu? David Graeber falava é que, na verdade, todas as relações começam, em primeiro momento, É que por essa questão eu contabilidade. entendo como primeira sociedade a família de Adão e Eva, mas Natan vai puxar ali. não é Mesopotâmia, não, é 5.000 anos antes de Cristo. 5.000 antes não de Cristo. vou me- Mas segue, senão eu vou te atrapalhar. O que acontece? Ele fala o seguinte: todas as operações primeiro são realizadas com. Que tem até são os Anunnakis, eu não me lembro, os Anunnakis, não sei o quê. Anunnakis. Por aí tu vai achar fácil. Oi? Não. Põe Anunnaki que vai aparecer alguma coisa. Vai. Então, vai aparecer, vai ser isso. É o povo do alguma coisa, por enquanto. E ele fala o seguinte: nessa sociedade, tudo acontecia com base em créditos e débitos. Posteriormente, para haver uma circulação mais rápida, você cria uma moeda. E, por último, na escassez dessa moeda, você gera o escambo. Então, assim, repara. Escassez da moeda já escama. É. Vai trocar coisas. Adam Smith faz o caminho da... Primeiro havia trocas por escambo, depois existe a moeda e depois existem os registros contábeis. Tá. David Graeber fala o caminho oposto. Primeiro, tem os registros contábeis em que eu
celebro a dívida, em que eu reconheço a dívida de fulano ou beltrano por meio do crédito escritural. Ok. Depois eu passo para a moeda, e em casos de escassez de moeda, como por exemplo uma guerra, em que eu não tenho como fazer trocas de moeda, eu arrumo uma mercadoria adjacente, Ok. que seria, por exemplo, o cigarro. Ok. Dentro de uma prisão, por Prisão. exemplo, Cigarro é a moeda. cigarro é a moeda. Então, assim, é um caminho oposto. Ele propõe um caminho oposto. Enfim, esse é o caminho que o David Graeber defende. E aí a pergunta é, qual foi a primeira moeda? Entendi. Não Você tem como trouxe o dizer, caminho para mostrar que essa resposta não ela é vai precisa, ela né? não vai ter como falar uma precisão. O ouro e a prata são ótimos exemplos. O imposto de senhoriagem é um ótimo exemplo que, na verdade, a confiança do que é uma moeda decorre do Estado. O que é o imposto de senhoriagem? O imposto de senhoriagem antigamente, uma moeda valia 1 peso de ouro. Põe 1 peso de ouro, 1 grama de ouro. Perfeito. 1 grama de ouro. Perfeito. Aí o Estado vira e fala, eu estou recolhendo este grama de ouro que eu preciso fazer uma nova cunhagem. Aí ao invés de ele colocar 1 grama, ele coloca 0,9 gramas. E coloca 0,1 gramas de níquel, por exemplo. Então eu tenho uma moeda de 0,9 com 0,1. E eu tenho mais várias moedas que foram produzidas nesse momento. Com aquele 0,1. Com aquele 0,1. Então eu aumentei a riqueza. E o que dá a confiabilidade que aquilo ali vale 1 grama. 1 grama de ouro. É o alcunha do Estado. Quando o Estado cunha na moeda 1, vale 1. Então, na verdade, o que se diz é quem dá a confiabilidade de algo ser visto como moeda é o Estado. Então, beira a dificuldade, beira uma tentativa de acabar com uma criptomoeda, com um Estado, vou utilizar uma criptomoeda, porque no final, quem tem que dar a última, conceitualmente, quem dá confiabilidade é o Estado. Toda essa conversa me fez lembrar esse aprendizado, me fez lembrar de uma história que eu tinha lá um gerente de vendas uma vez me contou, eu vi em algum item filosófico, que é o seguinte, é aquela história do cara que é rico, aí ele vai para uma fazenda, ele comprou a fazenda, aí ele chega e encontra o matuto lá, deitado no pé da árvore, descansando à tarde, depois tirando a xepa do almoço, e aí ele diz pro caipira, digamos assim, mas você fica aí sentado? E ele fica sim, tal. Mas porque você não tem vontade de trabalhar mais para ganhar mais dinheiro? Ele fala, não, mas para quê? Não, para você ganhar mais dinheiro. Ele fala, não, mas para quê? Mas para você comprar um carro, comprar uma casa, etc., enriquecer. Ele fala, mas para quê? Para você, poder descansar, né, no futuro. Aí ele fala, não, mas eu já estou descansando já. Então, mostra, assim, essa coisa de que realmente, se a gente for para analisar, e eu acho que esse conhecimento mostra muito isso, que tudo isso que é criado, ela é criada em cima de poder, enquanto que sempre a questão quanto mais simples vai ser sempre melhor, ou mais correto, ou mais sólido, confiável, né? E que é tudo essa, não só, porque você trouxe muita propriedade, muito conhecimento, a questão da moeda, do câmbio, do mercado, e a gente vai olhando, falando, cara, é sempre uma busca, se a gente for analisar, de poder, né? Porque esse poder está na mão de alguém, né? O Estado e o direito são instrumentos de manutenção de poder, e aí a tentativa da criptomoeda é romper esse ciclo de poder e criar um novo ciclo de poder. É isso. No final é isso. No final, tudo é criado para você alterar a rede de poder. Só que o sistema é bem feito. O sistema sabe bem calibrar. No momento em que quem tem o atual poder vê que isso aqui está crescendo, ele também vai participar daqui e ele muitas vezes vai utilizar esse recurso aqui. Famoso, se eu não posso com ele, contra eles eu vou com ele.